Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Um Engenheiro no RH. Nesse vídeo nós vamos falar do tema O Futuro do Trabalho, atualizado. Pois é, o World Economic Forum acabou de lançar um relatório que olha o futuro do trabalho entre 2025 e 2030. Esse é um primeiro vídeo que a gente vai trabalhar os assuntos desse estudo. Nós vamos falar de forma geral e principalmente quais são as funções que estão em risco e quais são as funções que, segundo esse estudo, devem crescer nos próximos 5 anos. Mas antes, não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, deixe aí seus comentários, suas dúvidas, sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no canal e também, muito importante, se você não for inscrito no nosse canal, inscreva-se para nos ajudar a continuar trazendo um vídeo novo todas as semanas. O tema O Futuro do Trabalho já foi abordado por nós aqui no canal quando nós trouxemos as descobertas do estudo anterior do World Economic Forum. Agora nós temos um estudo novinho, acabou de sair, ele tem 290 páginas, muita informação, tanto que eu vou fazer mais de um vídeo sobre o conteúdo desse estudo. Hoje nós vamos focar na questão realmente do que está impactando a questão do emprego, como eles vão mudar nos próximos anos e o que o estudo prevê que sejam as funções que vão crescer e funções que vão declinar, aquelas funções que, porventura, vão ter um decréscimo aí na oferta de vagas e até vão desaparecer. Depois nós vamos falar aqui em outros vídeos sobre a questão de competências esperadas nos próximos 5 anos e outros fatores bem interessantes. Mas antes eu convido você a conhecer melhor esse estudo. Ele está disponível para download, eu estou deixando na descrição do vídeo o link para que você faça o download desse estudo. Como eu disse, um estudo longo, com 290 páginas, mas tem muita informação, muitos gráficos interessantes, muita coisa que você vai poder aproveitar, principalmente se você atua na área de recursos humanos, você atua com gestão de pessoas e quer saber o que esse estudo diz que o futuro nos reserva. O futuro próximo, né, que é entre 2025 e 2030. Bem, o estudo foi conduzido com 1.000 empresas que empregam aproximadamente 1.400.000 pessoas, ou seja, empresas globais, empresas de diversos países, tanto que se você se aprofundar no estudo, você vai ver que tem gráficos ali com quebras dos países, das regiões, então é realmente muita informação. Bem, essas empresas citaram no estudo os fatores que elas entendem que vão influenciar tanto na geração de novos empregos, ou seja, novas atividades, como na chamada destruição de empregos, ou seja, aquelas atividades que deixam de ser necessárias por conta desses fatores. O fator que está em primeiro lugar, que apareceu aí entre 86% dessas empresas pesquisadas, ou seja, a grande maioria, é a inteligência artificial. A gente não precisa também elucubrar muito aqui, é fácil a gente entender que a inteligência artificial já está substituindo uma série de atividades, já está ajudando em outras atividades, onde nós precisávamos de um certo número de pessoas, hoje você pode trabalhar com um número menor de pessoas por conta dessa tecnologia. E falando em tecnologia, 60% também dessas empresas disseram que outros fatores tecnológicos vão influenciar, tanto na criação de novos empregos, como na destruição dessas atividades, né, de outras atividades. 58%, quer dizer, quase 60% também, falam da automação e da robótica, que é mais aplicado a algumas atividades mais específicas, mas também, vejam, é quase 60% das empresas falando que isso vai impactar fortemente na criação e na destruição de empregos. E por último, desses primeiros, dos top aí, nós temos a questão da energia. Tanto o armazenamento de energia como distribuição de energia é uma grande preocupação. Onde você tem maior facilidade ou maior capacidade de gerar energia, de armazenar energia, distribuir energia, obviamente você vai ter mais opções de trabalho do que em outros lugares. Então isso é um fator também muito importante. Além disso, foram citadas algumas outras coisas muito interessantes, como o aumento de custo de vida global, isso impacta principalmente, se você olhar numa questão geopolítica, né, localidades onde você vai ter maior facilidade para alocar mão de obra por questões de custo e outros locais onde a mão de obra vai se tornar mais cara. Então a tendência das oportunidades de trabalho é migrarem para os locais onde elas são mais baratas, como acontece hoje. A gente sabe que mão de obra, por exemplo, na China há muitos anos é muito mais barata do que em outros países e uma série de atividades migrou para lá. As empresas preferem comprar serviços, né, de locais onde a mão de obra é mais barata do que de locais onde a mão de obra é mais cara por conta, obviamente, do retorno financeiro
e tudo mais. Foram citadas também outras mudanças geopolíticas, mudanças demográficas, por conta de uma série de fatores, não só a questão do custo de vida, e um outro fator muito interessante, nós vamos dedicar mais tempo a isso em outro vídeo, que é a questão do envelhecimento da população. Globalmente, a população está envelhecendo, as pessoas estão vivendo mais. Nós temos um percentual de pessoas mais idosas maior a cada ano que passa. Isso causa uma série de impactos. Alguns países, como os países de renda maior, renda mais alta, junto com o fenômeno do envelhecimento da população, está havendo uma redução da população economicamente ativa, ou seja, aquela população que trabalha, tem capacidade de trabalhar. Isso está havendo uma redução. Por outro lado, em países onde a renda é mais baixa, acontece um fenômeno inverso. Além da população estar envelhecendo, eu tenho um crescimento da população economicamente ativa. Agora, isso é uma análise que foi feita nesse estudo e prevê que até 2050 esse balanço vai se tornar cada vez maior, ou seja, eu vou ter pessoas capazes ou idade para trabalho nos países de baixa renda e vou ter menos pessoas nos países de alta renda, ou seja, vou ter mais oferta de mão de obra de um lado do que do outro. Por outro lado, como eu disse, nós vamos trabalhar essa questão em outro vídeo com mais detalhes, eu tenho deficiências na educação e na formação nos países de baixa renda. E isso vai ocasionar falta de talentos, né? Já alguns mercados, alguns setores sentem já uma falta de talentos e a tendência é que isso se agrave se não forem tomadas medidas de formação de mão de obra e outras. Mas isso, como eu disse, é um assunto para um outro vídeo. Bom, a gente falou dessas questões que influenciam a criação e a destruição de empregos. Esse estudo mostra que serão criados nos próximos 5 anos cerca de 72 milhões de empregos e, ao mesmo tempo, serão destruídos 92 milhões de empregos. Então, há um déficit positivo ali, serão criados mais empregos do que serão destruídos. Agora, é importante, a gente vai citar quais são essas áreas que estão crescendo, que esse estudo prevê que vão crescer, e vamos citar as áreas que o estudo prevê que vai haver uma redução, e você vai ver que para que se aproveite esse crescimento, há necessidade de capacitação e de formação das pessoas, principalmente em tecnologia. Senão, esses 172 milhões de empregos que serão criados não terão pessoas capacitadas para ocupá-los. E antes de falar dessas funções que vão ter um aumento de demanda e das funções que terão um decréscimo, é importante a gente também citar que o estudo fala da questão das competências. Quais competências serão requeridas nos próximos 5 anos? Então, como eu disse, para ocupar essas 172 milhões, né, os 172 milhões de vagas que o estudo prevê que serão criados de novos empregos, é necessário formação, é necessário capacitação. E essas competências aí vão ajudar a gente a entender isso. Mas o assunto competências também fica para um outro vídeo. Vamos então à lista das funções. Inicialmente eu vou citar aqui as funções que o estudo coloca como as que terão o maior decréscimo nos próximos 5 anos. Aliás, né, as funções que eu vou citar aqui agora, que estão lá no estudo, são 15 funções que vão ter o maior declínio. Não é assim uma novidade, né? Nós já falamos disso anteriormente e acho que a gente percebe isso no dia a dia, que são funções realmente que tendem a reduzir. Então, em primeiro lugar, funcionários de serviços postais. A gente sabe que existe hoje uma demanda muito grande pela entrega, mas o serviço de cartas mesmo, né, de mensagens, telegramas, esse tipo de coisa, praticamente está extinto no mundo, né? Existe pouca demanda para isso. Segundo, caixas bancários e cargos relacionados. Então, aqueles operadores de caixa, seja de banco, seja de operadores também de lojas, eles tendem a ser substituídos por sistemas automatizados. Nós temos visto isso no nosso dia a dia com uma grande frequência, então também não é surpresa. Terceiro, operadores de entrada de dados, são aquelas pessoas que digitam informações em sistemas computacionais. A tendência é que os sistemas adquiram essas informações diretamente das fontes, cada vez mais, né? Hoje, quando você faz uma compra, por exemplo, utilizando um cartão de crédito, automaticamente aqueles dados da compra já vão para os sistemas bancários. Não há necessidade de ninguém imputar esses dados. Se a gente voltar aí 20 e poucos anos atrás, existiam pessoas que faziam isso, né? Porque o cartão de crédito ele tinha ali uma tarjetinha que você preenchia, assinava e alguém precisava digitar aquilo
para que entrasse nos sistemas de computador. Então, esse é um exemplo de algo que nos últimos anos já acabou. Agora, outras fontes, né, de entradas de dados também estão sendo substituídas pela entrada direta, não há necessidade mais de pessoas para fazer esse trabalho. Depois nós temos caixas e atendentes, né? Tem a ver com os caixas bancários que eu falei, as pessoas de operação de loja. A tendência é que haja uma redução muito grande disso. Primeiro, né, comércio online se fortificando e você passa a ter uma necessidade cada vez menor de um atendente humano, principalmente presencialmente. Você vai ter atendentes humanos por telefone, por WhatsApp, vai. Mas antes deles, você tem os sistemas de inteligência artificial, né? Quando antes a gente tinha 100, 200 pessoas no setor de atendimento, hoje você pode ter 10, porque a grande parte dos atendimentos é feita por sistemas automatizados e somente quando chega num ponto ali que o sistema automatizado não consegue prosseguir, porque há necessidade de tomar uma decisão, há necessidade de alguma outra interação, aí sim o atendente humano, né, a pessoa vai ser acionada. Então vejam, é aquela história da inteligência artificial reduzindo violentamente algumas funções. Nós temos na sequência assistentes administrativos e secretárias executivas. Hoje, muito da função que as secretárias faziam, que é agendar, cuidar das atividades das pessoas, ela foi reduzida, né? Você tem hoje os sistemas que fazem isso para você. Todo mundo tem ali a sua agenda, seu acesso via telefone, via computador, o tempo todo. E a pessoa mesmo pode fazer isso. Então essas atividades não foram ainda eliminadas, mas foram reduzidas. Onde antes você tinha nas empresas um pool, né, de secretárias, hoje você tem uma, duas somente para atender a todos, porque grande parte das funções que elas faziam antigamente hoje são feitas automaticamente. Nós temos também a questão de trabalhadores de impressão, cargos relacionados, né, a parte toda gráfica. Hoje você tem um número muito pequeno de mídias impressas, isso se a gente olhar globalmente, ela reduziu violentamente. Tudo que é possível se tornar digital se tornou, então é uma função realmente em declínio. Nós temos também aqui, em sétimo lugar, contadores, auxiliares de contabilidade e de folha de pagamento. São funções que grande parte delas estão automatizadas, né? Talvez, isso aqui é um estudo global, como a gente viu. Talvez em alguns países onde você tenha uma demanda maior por essas funções, por conta de uma legislação mais complexa, que é o nosso caso, inclusive aqui no Brasil, isso não seja ainda uma verdade absoluta. Há uma tendência de declínio, realmente, porque os próprios contadores, auxiliares, podem trabalhar com sistemas automatizados e sistemas de inteligência artificial, onde você vai precisar de equipe menor para trabalhar, equipes serão reduzidas por conta do apoio da tecnologia. Mas você não elimina 100%, principalmente por conta das nossas situações aí, que são bem diferentes aí do resto do mundo, né? Mas, no geral, globalmente, são funções que tendem a reduzir. Nós temos, em oitavo lugar, atendentes e condutores de transporte. Isso tem muito a ver também com uma capacidade que nós temos agora dos carros autônomos, veículos autônomos. Você não precisa de condutores, você não precisa de gente para vender tickets, você não precisa de gente para estar vigiando, porque você tem os sistemas de segurança automatizados, tem uma equipe central que verifica tudo, ou seja, o número de pessoas tende a reduzir muito. Mais verdade em alguns países, menos verdade em outros, né? Veículos autônomos, você tem maior facilidade em locais onde você tem uma sinalização melhor, você tem condições de trânsito melhor do que em outros países. Então, há um desequilíbrio entre os países, mas há uma tendência global realmente de que essas funções reduzam violentamente nos próximos anos. Em nono lugar, nós temos assistentes de registro e materiais, controle de estoque, pessoal de depósito. Você cada vez mais tem sistemas automatizados como RFID e outros que fazem a leitura automática do conteúdo, né, de caixas, fazem robôs que fazem o posicionamento automático dessas caixas em depósito. Então, a tendência também é que o número de pessoas seja reduzido, somente pessoas para supervisão do trabalho, pessoas para manutenção de todo aquele sistema e poucas pessoas realmente para olhar ali manualmente, né, estoque, fazer manualmente a guarda, né, e a retirada de produtos. Nós temos também aqui, em décimo lugar, vendedores porta a porta. Eu nem sabia que ainda existiam, mas vendedores porta a porta, vendedores de jornal, ambulantes e cargos relacionados. Essa seria a décima
É o 10º item aqui. Em 11º, nós temos os designers gráficos. 12º, peritos de seguros, examinadores e investigadores. São questões que estão se tornando cada vez mais automatizadas pela inteligência artificial. Onde antes eu precisava de um designer para fazer um cartaz de propaganda, hoje um sistema de inteligência artificial faz para mim. Vou precisar de um designer? Sim, quando eu precisar de algo diferente, quando eu precisar de algo criativo, algo com não só algo que seja feito, mas que seja criado, que tenha ali um talento criativo por trás. Aí a máquina não faz. Aí eu preciso de uma pessoa. Então, a redução desses designers aí se vai por conta da atividade mais braçal, né? A atividade mais manual, a inteligência artificial faz. Agora, a atividade criativa, ainda não. Ela pode imitar um pouco, mas ela não faz como um bom designer. Então, a tendência é reduzir, mas não eliminar 100%. O segundo item que eu falei, peritos, examinadores, investigadores, a tendência é que cada vez os sistemas automatizados tragam essas informações automaticamente, colham, né, essas informações, de forma que eu não preciso de alguém ir lá verificar o que aconteceu, porque está tudo registrado, tudo automatizado. Ele fala também, em 13º, de oficiais jurídicos. A questão jurídica, né, que é a interpretação de leis, que é a aplicação de algumas regras para se entender se algo está ok com a lei ou não está dentro de acordo, né, com a legislação, pode ser feito por inteligência artificial e ela faz isso muito bem. Então, aquelas pessoas da área jurídica que só trabalham comparando ali alguma situação com a legislação, interpretando ali se ela está de acordo ou não, a tendência é que a inteligência artificial assuma essas funções. Claro que você vai precisar daquelas pessoas especializadas que vão ter as ideias de como tratar alguns casos, algumas coisas assim. Mas o trabalho manual, o trabalho ali de busca, comparação, ele vai ser feito por inteligência artificial, como já está sendo feito na verdade. Ele não é hoje, isso não é novidade hoje, né? Nós temos em 14º secretárias jurídicas, que tem a ver com as secretárias mais especializadas, e 15º, operadores de telemarketing. Nós já falamos aqui da questão do atendimento, que está cada vez se tornando mais automatizado. Então, citei aqui o caso onde antes você tinha uma equipe de 100, 200 pessoas para atender um telemarketing de uma seguradora, de um banco, enfim, do que fosse. Hoje você vai ter ali 10, 15 pessoas, sendo que o filtro disso é feito por um sistema de inteligência artificial. Bem, essas são as 15 funções que o estudo cita com o declínio mais rápido. Vamos ver agora as funções que o estudo cita que terão um crescimento? São também 15 funções, sem nenhuma surpresa. A gente já pode, antes de começar a falar aqui, que as funções estão calcadas na tecnologia. Por isso que eu falei lá atrás que serão criadas novas vagas, os empregos vão migrar de algumas atividades para outras, mas como que eu vou fazer para que as pessoas sejam capacitadas para ocupar essas novas vagas? Essa é uma grande preocupação. Nós vamos tratar essa questão, né, de reskilling, upscaling, ou seja, requalificação das pessoas, preparação e tudo mais, em um próximo vídeo, usando também informações desse mesmo estudo. E não esquece, aí na descrição do vídeo você encontra o link para download desse estudo, que é o Futuro do Trabalho 2025 do Fórum Econômico Mundial. Está disponível em um link para você baixar e você vai ter todas as informações lá. Aqui eu estou fazendo somente um resumão aí das principais questões, focando na questão dos trabalhos, né, do trabalho, das atividades que vão crescer e atividades que vão ser reduzidas. Bem, quais são essas 15 atividades? Primeiro, especialistas em Big Data. Nenhuma novidade. Pessoas que vão trabalhar com dados, engenheiros de dados, analistas de dados. Isso é muito importante. Por quê? Você tem inteligência artificial que tem isso? Tem. Ela te ajuda, mas ela não faz aquela interpretação adequada para você aplicar num negócio, por exemplo. Ela te ajuda, ela faz todo o filtro, ela te traz uma série de insights até, mas a ideia de como aquilo pode ser aplicado em benefício de um negócio, por exemplo, aí você precisa das pessoas. Então, engenheiros ou especialistas ou analistas de dados. Segundo, engenheiros, analistas, especialistas de finanças, ou seja, das chamadas fintechs, empresas de finanças calcadas em tecnologia. São bancos digitais, empresas de investimento totalmente digitais, que tiveram um crescimento muito grande. Isso globalmente. Nós observamos aqui no Brasil surgimento ou chegada de várias empresas
desse setor e ele continua crescendo e vai necessitar de pessoas. Então, o estudo lista aí como uma das funções que vão crescer. Outros são especialistas em inteligência artificial, né, como a gente já havia dito, e o machine learning. O machine learning e inteligência artificial trabalham em conjunto. Um é a aplicação da inteligência que simula a inteligência humana para ajudar a resolver problemas. E o outro é como eu ensino a máquina a pensar como a gente, como eu ensino a máquina a, de certa forma, eu vou dizer aqui entre aspas, tomar decisões ou trazer as informações mais relevantes. Ela precisa ser ensinada. Então precisa de especialistas para isso. Nós temos também desenvolvedores de software e aplicações. Ah, mas a inteligência artificial também não desenvolve? Desenvolve, mas ela precisa de uma pessoa que vá entender exatamente o que o negócio precisa. Eu não desenvolvo um aplicativo para fazer algo bonitinho, eu desenvolvo para ele resolver um problema de negócio, para ele criar uma atividade de negócio, aí precisa da pessoa. E a inteligência artificial vai ajudar esse programador, esse desenvolvedor? Vai, como já ajuda hoje, vai continuar ajudando, mas eu vou precisar cada vez mais dessas pessoas especializadas nesse desenvolvimento. Uma área que tem crescido muito e vai continuar crescendo é a gestão de segurança, principalmente segurança de informações, e aí aparece também na lista das funções ou atividades que mais vão crescer. Nós também temos especialistas em armazenamento de dados, muito ligado, né, aos primeiros lá, que são os analistas de dados, né? Eu tenho, bom, como é que eu guardo, como é que eu organizo esses dados, né? Também especialistas nessa questão. Especialistas em veículos elétricos e veículos autônomos. Ou seja, eu vou precisar, à medida em que veículos elétricos, veículos autônomos se popularizem, né? Você tenha cada vez mais deles por aí, eu vou precisar de gente para fazer diagnóstico, manutenção, revisão, enfim, são pessoas especializadas, diferente das pessoas que hoje, dos técnicos que hoje fazem manutenção de veículos, eles terão que ter um outro tipo de qualificação para trabalhar com esses veículos. Na sequência, nós temos designers de interface e designers da experiência do usuário, aquelas pessoas que se preocupam como as pessoas que vão utilizar um sistema, vão utilizar qualquer tipo de aplicativo, vão interagir e vão entender esse sistema. Já acabou o tempo, já foi há muitos anos, né, o tempo que você precisava ler um manual antes de utilizar o sistema. A ideia é que hoje eles sejam cada vez mais intuitivos e, no máximo, a primeira vez que você acessa, ele tem ali um mini tutorial dizendo, olha, aqui você tem isso, aqui você tem aquilo, e pronto. Todo esse design de tornar alguma coisa fácil de ser entendida dentro de um sistema, dentro do aplicativo, é um trabalho de desenho da experiência do usuário, desenho da interface. Isso vai se tornar também uma função que hoje já é valorizada, mas a tendência nos próximos anos é que ela se valorize ainda mais. Nós temos também os especialistas em internet das coisas. A chamada internet das coisas é aquilo que a gente fala da automação, por exemplo. Você tem automação industrial, automação residencial, ou seja, você tem todos os equipamentos ligados à internet, falando entre eles, podendo ser controlados, monitorados e trazendo informações, trocando informações um com o outro, para que eles possam trabalhar em conjunto. Então, analistas, pessoas especializadas nessa internet das coisas também terão um acréscimo aí na sua demanda de atividades. E olha isso que interessante, é uma coisa que a gente comentou, eu não tinha reparado nesse detalhe. Em 10º lugar aparecem motoristas de serviços de entrega. Olha que interessante, lá atrás nós falamos, né, nas funções em declínio, a primeira que aparece são operadores e funcionários de serviços postais. E eu citei, bom, existe a questão das entregas, e está aí, né, a questão de motoristas de entrega vai crescer. Tudo bem, existem tendências aí globais também de se automatizar a entrega? Existem, mas a gente sabe que as questões de logística não permitem que a entrega seja 100% automatizada, né? A gente vê muito bonito, né, vídeos na internet onde você tem um drone fazendo uma entrega de uma encomenda, uma entrega até de uma pizza, às vezes aparece ali um videozinho, né? Mas isso, na prática, é muito difícil de acontecer por questões de logística. A gente sabe muito bem que decolar um drone de uma pizzaria para ir até a casa do cliente não é algo simples, não é algo que pode ser automatizado com facilidade, por questões, né, de infraestrutura urbana, por questões até do local por onde ele vai ter que trafegar, postes, fiação, enfim. Então, ainda há uma tendência de crescimento nos próximos 5 anos da entrega com a pessoa, né, fazendo isso, do motorista ou do entregador humano, né? Vai demorar um pouquinho para ser substituído pelos robôs e outros sistemas automatizados.
Aí nós temos analistas e cientistas de dados, tudo a ver com a Big Data e a questão, né, também do armazenamento de dados. Temos analistas de segurança da informação, já foi citado gestão de segurança lá em cima, então a gente tem a gestão de segurança mais abrangente, como uma tendência maior de crescer, e o analista de segurança como uma tendência de crescer um pouco mais abaixo. Engenheiros de desenvolvimento de sistemas e engenheiros de energia renovável. A questão da energia apareceu já como uma das grandes preocupações das empresas, que vai afetar a questão dos empregos, né? A gente até citou locais onde você tenha maior oferta de energia, e quando a gente fala energia, não é só energia elétrica, você tem aí o gás, você tem uma série de outras questões ali que vão viabilizar a estrutura, muitas vezes, das indústrias, vão viabilizar estrutura para que você possa ter um trabalho naquele local. Se a energia é cara, ou se ela não chega, ou se eu não consigo armazenar, vai impactar se eu vou ter disponibilização de empregos num local ou no outro. Então, pessoas que vão trabalhar com a questão de energia, principalmente energia renovável, também serão muito valorizadas nos próximos 5 anos. Bem, focamos aqui então na parte do estudo que foca a questão dos empregos que serão criados, empregos que serão destruídos, tendências, né, do aumento de demanda para algumas atividades. O que isso nos ajuda, né? Você que está estudando agora, você que já é um profissional, será que a área que você trabalha não está oferecendo um risco para o seu futuro? Será que você não precisa começar a se qualificar, a se preparar para ou trabalhar na sua área de uma forma diferente, utilizando melhor a tecnologia, aprender a utilizar a tecnologia? Ou será que não é o caso de você pensar em migrar de área para se preparar para o futuro? Fica aqui a questão. Como eu falei, tem outras questões aí interessantes também que o estudo nos traz, principalmente a questão das competências que se tornarão obsoletas, competências que serão requeridas no futuro, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Então fique ligado, deixa aí seu like, deixa aí seus comentários, deixa aí suas dúvidas, sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no canal. Inscreva-se no nosso canal, isso nos ajuda a continuar crescendo e trazendo vídeos novos todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.